Primeiro princípio: quantidade ideal de proteína. Benefícios: melhores fontes. Vamos que vamos! Finalmente chegou a nossa primeira aula. A nossa primeira aula, ela se trata do nosso ingrediente secreto. É aquele nutriente, aquele alimento que nunca pode faltar na sua rotina, e eu vou te dizer por quê. O que acontece com a maioria das pessoas quando decide mudar seu estilo de vida? O que normalmente fazemos é cortar, deixar de comer. Então, você estava comendo muito excesso, gordura, açúcar, sal, farinha, você tira os excessos. Só que quando nós tiramos os excessos, nós acabamos deixando de ingerir uma quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar da maneira correta. Qual a maneira segura de fazer isso? A maneira segura de fazer isso é eliminar apenas 500 calorias, preservando a quantidade ideal de proteína que o nosso corpo precisa. Na prática, nós fazemos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas antes de explicar isso, eu quero que você pense comigo aqui. Qual foi a quantidade? Eu quero que você revise o seu dia ontem. Eu quero que você vá revise o seu dia ontem. Como foi o seu café da manhã? Quantas gramas de proteína? O que tinha de proteína no seu café da manhã? O que tinha de proteína no seu almoço? O que tinha de proteína no seu lanche da tarde? O que tinha de proteína no seu jantar? Quero que você revise. O que são as proteínas? Vamos lá. O que são as proteínas? A proteína são frango, ovo, carne. Essas proteínas são de origem animal, tá? Então essas são as mais básicas que a gente encontra no dia a dia. Então o que tinha no seu dia a dia ontem que tinha essa quantidade de proteína? E aqui eu já quero lembrar uma coisa, uma confusão que todo mundo faz. É normal todo mundo fazer que não está aprendendo. Confundir 20 gramas de carne com 20 gramas de proteína. Ou 20 gramas de carboidrato, ou 20 gramas de arroz com 20 gramas de carboidrato. Então, o frango, a carne, o ovo são fontes de proteína que vai te fornecer uma quantidade X de proteína, que aquele alimento vai te fornecer uma quantidade X de proteína. Então, com esse exemplo, eu quero que você lembre mais ou menos o que você comeu e qual foi a quantidade de proteína. Então, se você comeu um ovo no café da manhã, foi 6 gramas de proteína. Se você comeu 100 gramas ou 200 gramas, 100 gramas é um bife do tamanho da palma da minha mão. Se você comeu 100 gramas de bife, frango, independente de qual foi a carne, peixe, no almoço você ingeriu aí mais ou menos 25 gramas de proteína, tá? E se você, agora eu quero que você some qual foi a quantidade de proteína que você ingeriu no dia de ontem. Pause esse vídeo agora e some a sua quantidade de proteína. E aí, sumou? Então agora eu quero que você pegue o seu peso e multiplique o seu peso por 2. Multiplicou? Anotou? Então, para te ajudar, vou te dizer um exemplo. Vou te contar um exemplo aqui. A Maria, ontem, o dia da Maria, ela acordou, ela tomou um café da manhã preto, sem açúcar, comeu um pão apenas e foi para trabalhar. A Maria chegou na hora do almoço, ela fez um almoço de arroz, feijão, salada, um almoço saudável, equilibrado, comeu ali 100 gramas, um bife, né, de carne, uma carne grelhada. E no jantar, a Maria preferiu tomar uma sopa de legumes e verduras e vegetais, por ter menos calorias. Ela optou por essa opção de jantar. Então, segundo o exemplo que a gente viu, vamos ver quantas gramas de proteína a Maria ingeriu nesse dia. Então, a Maria começou o dia com 6 gramas de proteína. 25 gramas de proteína no almoço e no jantar a Maria não ingeriu proteína. Então a Maria ingeriu nesse dia apenas 30 gramas. Só que a Maria ela pesa 70 quilos. Isso quer dizer que se ela pesa 70 quilos, a necessidade do corpo dela, se ela faz atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, ela precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso. O que aconteceu nesse dia com a Maria? Quantas gramas de proteína faltou no dia da Maria? Isso mesmo, se você falou 110, é a verdade. Então a Maria, nesse dia,
deixou de ingerir 110 gramas de proteína que o corpo dela precisa para funcionar. O coração é feito de proteína. Depois da água, o nutriente mais importante para o nosso organismo é a proteína. Então, se faltou, onde é que o seu corpo ele precisa para funcionar da maneira correta? O que o seu organismo vai buscar da onde? Da sua maior fonte de reserva de proteína, que são o quê? Os seus músculos. Com isso, você começa a perder 1% de massa muscular ao ano. E quais são as consequências disso? Vamos lá, vamos entender aqui. Quais são as consequências disso? Você começa a perder 1% de massa muscular ao ano. Se você perde 1% de massa muscular ao ano, seu metabolismo vai ficando mais lento. Há aumento da circunferência abdominal. Você se sente mais cansado e estressado. E a partir dos 50 anos, você começa a ter redução de força. Você já começa a se sentir mais limitado. O que acontece quando você passa a atender às suas necessidades diárias de proteína? Que benefícios você terá? As proteínas podem ser de origem animal e de origem vegetal. A de origem animal, elas fornecem uma quantidade boa de proteína, só que elas trazem junto as gorduras ruins. A vantagem de você fazer isso, misturar proteína animal com proteína vegetal ao longo do seu dia, te ajuda a diminuir, você consegue com as proteínas vegetais colocar somente a quantidade de proteína sem o excesso de gordura, todas essas coisas que o seu organismo não precisa. Você consegue colocar de maneira pura, com baixas calorias. Essa é a estratégia de você aliar as duas coisas, proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Dessa maneira, você consegue apenas o nutriente de forma isolada, sem adição de calorias, gorduras e carboidratos.